Panorama de mercado, dia 5 de junho, sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, nosso mercado estava fechado. Tivemos negociação normalmente aí nos mercados, né, mundo afora, Estados Unidos e Europa, mas aqui mercado fechado. E agora, né, nessa sexta-feira na volta do feriado, mesmo com uma leve alta aí nas ADRs no dia de ontem, nosso mercado seguiu o fluxo, né, de realização de sell-off global. Hoje foi um dia de queda aí generalizada, tanto nos índices americanos, commodities, criptomoedas, estresse na curva de juros. Nós vimos ali pela manhã um dado de payroll ainda muito forte, bem acima do consenso, muito mais vagas sendo geradas do que se era esperado. Isso estressou a curva de juros, fez com que as bolsas lá fora realizassem fortemente depois de um mês de maio muito intenso na alta e começo de junho também. A gente teve uma realização maior aí nos índices americanos. Acabou afetando o desempenho aqui da nossa bolsa, que ontem estava fechada, não aproveitou uma dinâmica de alta e hoje voltou a performar mal, seguindo essa realização aí global. A gente vem pela oitava semana consecutiva de queda no Ibov, um recorde histórico, isso nunca havia acontecido, né? 8 semanas consecutivas de queda no nosso índice, o que mostra que a dinâmica de fluxo vendedor, né, do estrangeiro que veio comprando muito forte no decorrer do ano passado e no começo desse ano, ele vem vendendo desde a metade de abril, então o gringo segue muito forte na venda, impacta, né, nessa dinâmica de realização mais forte da nossa bolsa. A gente tem uma curva de juros aí muito estressada por conta da inflação bem acima da meta, e não só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos a curva de juros também segue muito estressada, porque a economia segue muito pujante, muito forte, inflação acima da meta, empregos, né? Mais empregos gerados do que esperado, o PIB forte, então tudo isso faz com que a curva de juros estresse por lá também, afete a dinâmica por aqui. E essa semana em específico foi uma semana de realização aí global, né? O que trouxe mais uma vez o Ibov para baixo. O Ibov, então, olhando o gráfico diário, aí fechando com 0,75, né? Tá com um delayzinho aqui no TradingView, então na verdade está caminhando para fechar 0,77 de queda. Depois de ter caído forte na quarta-feira pré-feriado, né, que é o 2,22. E mesmo assim, com essa realização forte ontem, até o mercado estando mais tranquilo, a gente não aproveitou a dinâmica, né, por conta da realização global no dia de hoje. Queda novamente por Ibov, que está se aproximando lá da região dos 165 mil, na média de 200, no topo anterior, né, lá de dezembro. Então a gente está com a dinâmica exatamente, né, como a gente já vinha monitorando há bastante tempo, de mirar essa região dos 165 mil. Agora sim, ó, atualizou 0,77 de queda para o Ibov, que na semana tem uma queda aí de 2,74%. 8 semanas consecutivas de queda para o Ibov, recorde, nunca havia acontecido antes. E pela dinâmica de realização, a gente pode continuar em queda aí, engatar a nona semana, né? Então, muito cuidado com compras, a dinâmica segue bastante baixista, pesada, por conta aí do que eu mencionei, né? Fluxo estrangeiro vendedor, curva de juros estressando, com uma inflação alta, e a realização aí que a gente pode ver nos mercados como um todo, depois de 2 meses de alta lá fora. Essa realização por lá não necessariamente significa que o gringo vai voltar a comprar emergentes e comprar Brasil, né? A gente tem tudo, a confusão aqui também eleitoral, então tudo isso traz uma dinâmica ainda bastante ruim no curto prazo, e apesar de 9 semanas, né, 8, melhor dizendo, semanas consecutivas de queda, ainda não há uma sobrevenda no semanal, então a gente pode continuar com essa dinâmica de queda. O S&P fechou hoje em forte queda, 2,64%, a gente não viu uma queda tão grande aí nos índices americanos há um ano, né? A última queda que a gente viu dessa intensidade no S&P e no Dow Jones foi lá em abril do ano passado, né, onde teve quedas bastante significativas. Então a gente não via quedas assim tão expressivas há bastante tempo. 2,64% de queda no S&P, que fechou a semana com uma queda de 2,59%. Na semana, no gráfico semanal, depois de 9 semanas de alta, é apenas uma realização normal, natural, para vir testar a média de 9 ali na região dos 7.280 pontos. Então nada muda, mesmo com a queda forte nessa semana de 2,59%.
O Dow Jones queda de 1,35, renovou máxima histórica, né? Hoje, inclusive, por 3 pontinhos aí no começo do pregão, virou para queda. Queda foi forte, mas ainda segue respeitando a média de 9 aí no gráfico diário. E na semana fecha com uma queda de 0,32% depois de renovar sua máxima histórica. O Nasdaq, a queda foi mais forte, hoje 4,77% de queda. A gente não viu uma queda tão grande assim também no Nasdaq desde abril do ano passado. Perdeu média de 9, média de 21. Tá vindo aí buscar a região dos 28.600 como suporte imediato. Depois lá embaixo a retração de 382 nos 27.700. Porém, quando a gente olha o gráfico semanal, né, uma correção na semana de 4,53, mas completamente natural. Depois de várias semanas de alta, pode vir testar a média de 9, que não vai mudar absolutamente nada nessa forte tendência de alta no Nasdaq. Rapidamente aqui a curva de juros, né, estressado muito hoje. O 2 anos subiu 11 bips, o 5 anos subiu 9,2 bips, o 10 anos subiu 6,3 bips, então o estresse na curva de juros ajudou nessa realização. Passando aqui rapidamente pelo VIX, olha só, o VIX subindo 39,70% hoje, é o conhecido índice do medo, né, nos Estados Unidos, índice de volatilidade, que trouxe uma porrada aí para cima. Eu vinha falando que a compra nessa região dos 15 era muito boa para a hedge, para proteção, quem comprou se deu bem, subindo aí quase 40% o VIX, depois de uma realização bastante significativa. Hoje o mercado estressou o VIX, subindo quase 40%. Petróleo, hoje em queda de 2,22, ontem também caiu, né, um feriado, mas segue trabalhando no range ali entre 87, no topo do movimento 120, ainda sem uma definição muito relevante, né, de reversão para queda. Enquanto não houver um acordo oficial Estados Unidos-Irã, liberação do Estreito de Hormuz, a gente pode continuar trabalhando aí nesse range no petróleo, que na semana, mesmo com a queda aí nos últimos dias, está fechando com uma alta de 1,69, respeitando a média de 21 períodos. No minério de ferro, nós tivemos uma alta, tá, no gráfico diário aqui, de 0,30 lá em Singapura, depois de cair forte ontem no feriado, 2,15 de queda. No aftermarket, porém, realizou um pouquinho, que é o 0,18. Então a dinâmica de baixa segue aí bastante pujante no minério de ferro, que perdeu região de fundo. E na semana a queda foi de 3,34%, podendo aí voltar lá para a região dos 99, 100 dólares. Metais preciosos, forte queda hoje. O ouro está perdendo a média de 200, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Vários meses aí para trás. Se a gente voltar aqui no gráfico diário, né, a gente não via o ouro perdendo a média de 200 há muito tempo, né? Aqui desde setembro de 2023, outubro de 2023. Então, praticamente 2 anos e meio, aí, 3 anos, que o ouro não trabalhava abaixo da média de 200, perde agora, queda de 3,40, a gente pode ver uma rápida queda aí para buscar a mínima do movimento do ano, lá em 4.100 dólares, mínima de março. Na semana, o ouro aí fechando em queda de 4,79%, tem a média de 50 ainda para ser testada ali no semanal, 4.227 dólares. A prata, queda muito forte aí de 8,20%, vindo testar a média de 200, estava um pouco mais lateral e agora toma uma pancada a prata, vem testar essa média de 200 aí como suporte imediato, perdendo aí, deve mirar a região de 64, depois a mínima do movimento de março lá em 61 dólares. A prata aqui na semana está fechando com uma queda de 9,85, bastante relevante e pode vir buscar a média de 50 aí no gráfico semanal. E criptomoedas muito pesadas, o Bitcoin hoje caindo 4,60, chegou a cair mais. Ontem estava em queda, também se recuperou um pouquinho, mas vem vários dias de queda e buscou o alvo, né? Nós tínhamos uma leitura aqui de um oco, ombro, cabeça, ombro. Buscou o alvo 1 lá no 65.500 e buscou o alvo 2 lá no 60.200. Inclusive hoje chegou a perder a mínima do ano. A mínima do ano era 60 mil, bateu na mínima de hoje 59.073 dólares. Foi lá, estressou a região, perdeu os 60 mil e voltou um pouquinho, né? Tá agora na faixa dos 61 mil, mas caindo mais de 4%, muito pesado o Bitcoin, que na semana, por enquanto, está caindo 17%. Vindo estressar a média de 200 no semanal. Semana do Bitcoin só fecha no domingo. Então vamos ver se vai fechar a semana abaixo dos 60 mil. Pode ser um início, né, de uma nova pernada de queda para o Bitcoin, para testar a região lá dos 48
e depois região dos 40 mil dólares como suportes aí após a perda dos 60 mil. E o Ethereum, que já vinha mais fraco que o Bitcoin, hoje desabando aí, 9,55 no momento, esteve caindo mais de 10%, já perdeu a mínima do ano, muito pesado o Ethereum, e na semana, até agora, 20,14% de queda. Tá com bastante chance aí de até domingo ou na próxima semana vir visitar a mínima do ano. Está lá na faixa dos 1.385 dólares, foi estabelecida lá em abril. Então, muito pesado a dinâmica para as criptomoedas, seguindo hoje, né? Especialmente hoje, o mercado realizando de maneira mais significativa. Vamos ficar atentos aí na semana que vem. Como eu disse, é um recorde para o Ibov, 8 semanas de queda. Pode engatar uma nona? Pode. Mas para quem pensa em vender, a simetria começa a ficar um pouco ruim, né? De pensar em vender agora. Vamos ver então se a semana que vem vai ter algum fato positivo aqui, alguma notícia que possa ajudar numa dinâmica de recuperação, um repique ao menos, porque a gente segue com uma dinâmica bastante pesada nos emergentes, mas especialmente nesses últimos 45 dias, 60 dias, no Ibov, né? Depois que ele bateu a região de 199 mil, a realização no Ibov, no Brasil, foi uma das maiores entre os emergentes. Vamos ver se a gente consegue dar uma respirada semana que vem, mas o cenário segue sendo de cautela. Beleza? Grande abraço a todos, bom final de semana, aproveitem. Vejo vocês na segunda. Valeu!